Por alguns segundos, parece que nada vai acontecer. Mas observe com atenção o que está acontecendo nos trilhos. Um veículo está perigosamente perto demais, enquanto toneladas de aço avançam sem intenção de parar. O que acontece nos próximos instantes é tão rápido que você pode precisar assistir novamente para perceber exatamente como essa situação terminou. O trem não conseguiu parar a tempo e o veículo ficou diretamente em seu caminho, resultando em uma forte colisão registrada pelas câmeras. O trem não conseguiu parar a tempo e o veículo ficou diretamente em seu caminho, resultando em uma forte colisão registrada pelas câmeras. Em apenas alguns segundos, o trem chegou ao cruzamento e atingiu o veículo, criando um momento assustador que foi registrado pelas câmeras. O trem que se aproximava praticamente não tinha chance de parar, e o veículo ficou diretamente em seu caminho enquanto a colisão assustadora acontecia diante das câmeras. Tudo aconteceu muito rápido, quando o trem chegou ao cruzamento e atingiu o veículo antes que alguém pudesse impedir o acidente repentino e violento. O veículo ficou diretamente no caminho do trem, e o que aconteceu depois foi uma colisão assustadora que aconteceu quase instantaneamente diante das câmeras. Um movimento errado deixou o veículo perigosamente exposto, e momentos depois, o trem imparável veio direto contra ele com incrível força e velocidade. O trem seguia com um enorme impulso quando atingiu o veículo, transformando uma situação perigosa em uma colisão dramática em apenas alguns segundos.
Tudo aconteceu muito rápido, quando o trem chegou ao cruzamento e atingiu o veículo antes que alguém pudesse impedir o acidente repentino e violento. Apesar dos sinais de alerta, o veículo permaneceu perigosamente perto dos trilhos até que o trem finalmente o atingiu com uma força impressionante. O trem veio com uma força impressionante, atingindo o veículo e transformando o momento comum em um acidente assustador em apenas alguns segundos. Em uma fração de segundo, o trem bateu no veículo, espalhando destroços e criando uma cena chocante que ninguém esperava presenciar naquele momento. Em uma fração de segundo, o trem bateu no veículo, espalhando destroços e criando uma cena chocante que ninguém esperava presenciar naquele momento. Segundos depois, o trem que se aproximava atingiu o veículo com força, mostrando mais uma vez que não há espaço para erros perto dos trilhos. O trem não conseguiu parar a tempo e o veículo ficou diretamente em seu caminho, resultando em uma forte colisão registrada pelas câmeras. O trem não conseguiu parar a tempo e o veículo ficou diretamente em seu caminho, resultando em uma forte colisão registrada pelas câmeras. O trem já estava perto demais e, apesar do alerta, o veículo permaneceu no caminho, até que a inevitável e poderosa colisão finalmente aconteceu. O trem não conseguiu parar a tempo e o veículo ficou diretamente em seu caminho, resultando em uma forte colisão registrada pelas câmeras. O trem seguia com um enorme impulso quando atingiu o veículo, transformando uma situação perigosa em uma colisão dramática em apenas alguns segundos. O trem que se aproximava praticamente não tinha chance de parar, e o veículo ficou diretamente em seu caminho enquanto a colisão assustadora acontecia diante das câmeras. O trem seguia com um enorme impulso quando atingiu o veículo, transformando uma situação perigosa em uma colisão dramática em apenas alguns segundos. O trem continuou avançando enquanto o veículo permanecia preso nos trilhos, levando a uma colisão repentina que chocou todos que estavam por perto.
Jezus Maria. Dzwoń Krzysiu, szybko potem. O veículo ficou diretamente no caminho do trem, e o que aconteceu depois foi uma colisão assustadora que aconteceu quase instantaneamente diante das câmeras. Com toneladas de aço avançando em sua direção, o veículo não tinha para onde escapar antes que o trem finalmente causasse um impacto devastador. Em apenas alguns segundos, o trem chegou ao cruzamento e atingiu o veículo, criando um momento assustador que foi registrado pelas câmeras. Apesar dos sinais de alerta, o veículo permaneceu perigosamente perto dos trilhos até que o trem finalmente o atingiu com uma força impressionante. O veículo não conseguiu sair dos trilhos a tempo, e o trem veio com tudo, causando um forte impacto enquanto a câmera continuava gravando. Com o trem se aproximando rapidamente, quase não havia mais tempo quando o veículo ficou preso diretamente em seu caminho, sem ter para onde ir. O trem veio com uma força impressionante, atingindo o veículo e transformando o momento comum em um acidente assustador em apenas alguns segundos. O aviso veio tarde demais, e o trem que se aproximava atingiu o veículo com tanta força que tudo virou um caos completo em segundos. O trem que se aproximava praticamente não tinha chance de parar, e o veículo ficou diretamente em seu caminho enquanto a colisão assustadora acontecia diante das câmeras. Um movimento errado deixou o veículo perigosamente exposto, e momentos depois, o trem imparável veio direto contra ele com incrível força e velocidade. O trem veio com uma força impressionante, atingindo o veículo e transformando o momento comum em um acidente assustador em apenas alguns segundos. O trem já estava perto demais, e apesar do alerta, o veículo permaneceu no caminho, até que a inevitável e poderosa colisão finalmente aconteceu. O trem seguia com um enorme impulso quando atingiu o veículo, transformando uma situação perigosa em uma colisão dramática em apenas alguns segundos. O veículo ficou diretamente no caminho do trem, e o que aconteceu depois foi uma colisão assustadora que aconteceu quase instantaneamente diante das câmeras. Com toneladas de aço avançando em sua direção, o veículo não tinha para onde escapar antes que o trem finalmente causasse um impacto devastador.
Em apenas alguns segundos, o trem chegou ao cruzamento e atingiu o veículo, criando um momento assustador que foi registrado pelas câmeras. Apesar dos sinais de alerta, o veículo permaneceu perigosamente perto dos trilhos até que o trem finalmente o atingiu com uma força impressionante. Com o trem se aproximando rapidamente, quase não havia mais tempo quando o veículo ficou preso diretamente em seu caminho, sem ter para onde ir. Com o trem se aproximando rapidamente, quase não havia mais tempo quando o veículo ficou preso diretamente em seu caminho, sem ter para onde ir. Com o trem se aproximando rapidamente, quase não havia mais tempo quando o veículo ficou preso diretamente em seu caminho, sem ter para onde ir.